Graça e paz, meu querido amigo, meu querido irmão. Você já ouviu aquele ditado, quem procura acha? Eu quero dizer para você que quem procura sabedoria acha o conhecimento de Deus. Isso está muito claro aqui em Provérbios capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E logicamente que uma pessoa guiada pela sabedoria e que consequentemente encontra o conhecimento de Deus, essa pessoa passa a ter discernimento no decorrer da sua vida. Primeiro, ela tem discernimento quanto ao caminho mau. Ela entende a consequência de se andar com más companhias. Aqui no versículo 12 e no versículo 13 desse capítulo 2 de Provérbios, diz assim: Para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Logicamente que durante a nossa vida no mundo, a nossa vida aqui nessa terra, existem caminhos bons e caminhos maus. Os caminhos maus são aqueles que nos levam a viver de uma forma egoísta, a viver de uma forma imoral, a viver de uma forma contrária ao que glorifica a Deus. E muitas vezes as más companhias nos levam a caminhar numa direção oposta àquilo que Deus deseja, àquilo que Deus quer. Portanto, aquele que busca sabedoria encontra o conhecimento de Deus, que promove na sua vida e proporciona ao coração dessa pessoa o discernimento para entender o caminho mau, entender que de fato não vale a pena andar com pessoas que amam o mal e compartilhar com essas pessoas da sua forma de vida. Mas também a pessoa que busca sabedoria e encontra o conhecimento de Deus, ela tem discernimento para perceber a amargura do adultério. O versículo 16 diz assim: Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras. Vivemos numa sociedade em que o adultério, a vida promíscua, ela é de certa forma até mesmo louvada, e contudo esse tipo de conduta produz prejuízos, produz destruição, produz tristezas e assim por diante. E aquele que tem o conhecimento de Deus, por meio da sabedoria que Deus dá, essa pessoa passa a ter o discernimento de que esse tipo de vida produz amargura. Portanto, o Salomão, nesse provérbio, fala que a sabedoria dá conhecimento de Deus para livrar do adultério. Não apenas isto, mas também aquele que, por meio da sabedoria que Deus dá, encontra o conhecimento de Deus, essa pessoa passa a ter o discernimento para reconhecer o caminho correto, para reconhecer o caminho que deve ser o escolhido para a sua vida. O versículo 20 diz assim: Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Que maravilha, que bênção, quando uma pessoa encontra esta sabedoria que dirige o seu coração ao conhecimento de Deus e o leva a entender não apenas os caminhos tortuosos, mas também a entender o caminho que agrada a Deus. Aí aqui nós temos algumas perguntas para nós terminarmos a nossa reflexão. Quem você acha que tem vantagem? O louco que rejeita o conhecimento de Deus e vive na perversidade, ou o sábio que teme ao Senhor? Quem é que tem vantagem? Eu vou dar essa resposta lendo aqui no versículo 20 ao versículo 22 do capítulo 2 de Provérbios, que diz assim: Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela
desarraigados. Então eu quero que você pense, quem é que tem vantagem? Aquele que vive em sabedoria com base no conhecimento de Deus ou aquele que rejeita o conhecimento de Deus? Que o nosso Deus te abençoe, que o nosso Deus derrame sobre nós a sua graça a cada dia, a cada instante da nossa vida. Um grande abraço a todos.